Olá, 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 tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a Aline Gonçalves, terapeuta integrativa quântica, e hoje eu estou aqui para falar sobre uma coisa da nossa personalidade que pode mudar completamente o jeito que a gente manifesta as coisas na nossa vida, utilizando a lei da atração. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Uma das coisas que eu estava pensando que me ajudou a co-criar, manifestar e que algumas vezes eu tenho que me dar um puxão de orelha, porque às vezes a gente não tem isso tão naturalmente na nossa vida e às vezes a gente precisa sim dar o nosso puxãozinho de orelha para que as coisas funcionem. E é uma característica que eu considero uma base para que você consiga co-criar naturalmente, que é a autoconfiança. E por que eu tô falando disso? Porque não adianta nada, nenhum tipo de técnica, nenhum tipo de plano mirabolante, esforço, se você não tem autoconfiança, se você não confia em você mesmo. E eu reparei que a minha autoconfiança, em alguns momentos, estava bem enfraquecida e eu estava duvidando muito de mim. Então, isso não me ajuda em nada a cocriar, porque qualquer coisa que eu for fazer, se eu não confiar que eu consiga fazer aquilo, eu nunca vou conseguir fazer. E por que que cultivar a autoconfiança é um passo muito importante, principalmente para gente que usa a lei da atração ao nosso favor? Simplesmente porque confiar em si mesmo é ter fé em você mesmo. E a lei da atração funciona pela lei da fé. Você precisa, antes de ter aquilo materializado, antes daquilo começar a se manifestar aqui no mundo físico, você precisa confiar, você precisa ter fé de que aquilo é possível e ter fé que aquilo, de uma forma ou de outra, vai se manifestar na sua vida. E cultivar a autoconfiança não só ajuda nisso, mas também ajuda em muitas outras partes que a gente não percebe, como melhorar o seu desempenho em tudo que você for fazer. Em todas as áreas da sua vida, se você tem uma autoconfiança fortalecida, vai te ajudar a desempenhar suas funções, tanto na sua vida profissional, pessoal, nos seus relacionamentos, seus estudos. A autoconfiança, ela te permite a dar o seu melhor, porque você sabe que você consegue. Você sabe que você não vai se deixar na mão. Inclusive, um próximo vídeo que eu quero postar no canal é sobre uma frase que uma professora minha de produtividade sempre fala muito, que é: você tá jogando no seu próprio time? E ter autoconfiança é estar jogando no seu próprio time. Que muitas vezes a gente pensa, ai, eu não consigo, nossa, como é difícil para mim, porque a minha situação é essa, a minha situação é aquela. E você não confia que você vai mudar essa sua situação. A autoconfiança também, ela aumenta a sua resiliência, porque ela te ajuda a entender que desafios você vai ter. Só que você, qualquer desafio que você tenha, você vai conseguir vencer. Você às vezes pode não estar vendo as respostas, você pode não estar vendo os caminhos para resolver algum desafio, mas você sabe que você vai conseguir. Você sabe que de alguma forma o universo vai trazer para você, você vai ver quando aquela solução vier para você e você vai ter a certeza de que você vai pegar essa solução e vai resolver esse desafio que você está enfrentando. Quando a gente é mais autoconfiante, a gente não fica muito na dúvida. E isso ajuda demais para que a gente consiga não só a ter essa questão da clareza daquilo que você quer, mas também ajuda a gente
a melhorar os nossos relacionamentos. E ter autoconfiança não é ser arrogante, não é achar que o seu ponto de vista é o que está correto, mas é você entender que você tem o seu caminho. É como se você fosse o seu próprio apoio. Então, você, por mais que as pessoas às vezes não concordem com a sua visão de mundo, você sabe que pode confiar em si mesmo e entender que aquela visão que você tem é melhor para você. E você também não vai tentar ficar convencendo outras pessoas da sua visão, porque cada um tem a sua. É claro que tem pessoas que às vezes a gente precisa, olha, a minha visão é essa, essa e essa. Eu tô te oferecendo um novo ponto de vista sobre o que eu tô vendo dessa situação. Agora, quem resolve se vai pegar essa sua visão e trazer para a vida dela é a outra pessoa. Aí não é você, porque aí é a sua visão de vida. Quando você também é mais autoconfiante, você não se estressa. Você não fica com aquelas caraminholas na cabeça, pensando, ai, mas e se, e se? Não. O medo, ele vai vir. Ah, mas e se der errado? Ok, tudo bem. Se der alguma coisa errada, eu tenho certeza que eu sou altamente capaz de resolver quando vier. Se vier, porque às vezes nem acontece. E aí, como que você começa a cultivar a autoconfiança? Porque a gente precisa entender que a autoconfiança ela é cultivada. Como eu falei para vocês, eu passei por uma fase que eu não confiava nada em mim. Então, o que que eu comecei a fazer? Tá, como que eu posso confiar mais em mim? Uma das coisas é você reconhecer as suas qualidades e realizações. Então, você pode fazer uma lista com tudo aquilo que você já conquistou, com tudo aquilo que você acha que são boas qualidades para você. Se você tem dúvidas sobre suas qualidades ou realizações, você pode pedir para alguém que você confia e que te conhece bem. O que que ela enxerga em você que são boas qualidades? O que que ela enxerga em você como você atos de coragem, de confiança? Nossa, você foi lá e falou com o seu superior quando ninguém queria falar. Você fala muito bem, se comunica muito bem. Você tem ideias ótimas, você é inteligente, você cria soluções muito fáceis e as pessoas aprendem muito com você. Então você pode ir perguntando e criando essa lista. Essa lista é uma lista viva, então você sempre pode acrescentar coisas novas e ir relendo. Quando bater aquela baixa autoestima, aquela falta de confiança, releia essa lista. É uma ferramenta para você. Outra coisa, defina pequenos passos que te desafiem. Quando você não está com a sua autoestima legal, a sua autoconfiança legal, que é uma coisa também está ligada à outra, é provável que você não crie nenhum tipo de desafio, de meta, de objetivo, porque você pensa na sua cabeça que aquilo não vai ser realizado, vai ser mais uma coisa que você vai engavetar. Só que às vezes a gente quer tanto mudar, a gente quer tanto criar essa confiança que a gente fica idealizando coisas, feitos enormes para a gente se motivar ao longo do tempo. Só que como a sua lista de qualidades e realizações, ela podem ter coisas que não sejam tão grandes assim, mas que foram muito significativas para você. Então, crie alguns desafios pequenos. Eu, por exemplo, teve um tempo que eu não estava conseguindo ler livros até o final. E eu adoro isso, porque eu ficava pulando de um livro para outro. E no fim não lia nada, não avançava nas leituras que eu estava fazendo. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o livro, o menor livro que eu estava lendo no momento, e falei, eu vou ler esse livro até o final. Para algumas pessoas isso pode ser muito pouco, sabe? Isso pode ser, para alguns momentos eu também achei que isso era muito pouco. Mas para mim foi um desafio, porque eu não estava conseguindo ler nenhum livro até o final. E quando você fala assim, eu vou ler esse livro até o final, e você lê, você está construindo mais um tijolinho na sua autoconfiança. É você falar e fazer, você cumprir com a sua palavra.
E quando você confia em uma pessoa, vamos pensar assim, eu confio numa pessoa, então, toda vez que aquela pessoa me fala assim, eu vou fazer caminhada 15 minutos todos os dias, e essa pessoa vai lá e faz os 15 minutos todos os dias, você fala, opa, essa pessoa, ela fala e ela cumpre. Ah, vamos nos encontrar todas as quinta-feiras, às 8 horas da noite, para falarmos sobre livro. E todas as quinta-feiras, aquela pessoa que combina esse compromisso com você tá lá, você confia nessa pessoa. E você sabe que ela vai estar lá toda quinta-feira. Então, a autoconfiança é a gente entender que a gente precisa cumprir também com aquilo que a gente fala pra gente. Quanto mais a gente fala que vai fazer algo e faz aquilo, mais a gente fortalece a nossa autoconfiança. E não precisa ser escalar um Monte Everest. Você pode simplesmente criar os baby steps. Baby steps são passinhos de bebê. São passos pequenos, mas que ao longo do tempo, quanto mais você faz, mais você fortalece. E mais assim, às vezes você coloca uma coisa que você fala, ai, mas isso é muito simples, Aline. Será que é? Então por que que você não tá fazendo aquilo? Entende? Então, às vezes, a gente precisa sim colocar um desafio. Teve um tempo que eu voltei a fazer o Duolingo porque eu queria ter mais contato com a língua inglesa. E eu fiquei, acho que foram quase 80 dias sem falhar. Eu não cheguei a 80, eu cheguei acho que a 76 dias. Porque nesse tempo eu percebi que eu, na verdade, eu não estava avançando, né? Eu estava tendo o contato com a língua, mas eu realmente não estava avançando, porque eu estava achando muito básico. Então eu decidi procurar outros métodos para estudar. Mas no começo que eu queria voltar, eu falei, não, eu vou me dedicar, nem que seja uma lição por dia. E eu fiz. Então, isso foi me gerando mais autoconfiança. Porque quando você fala e cumpre, você automaticamente o seu subconsciente ele pensa: ah, ela faz o que ela cumpre. Então, quer dizer, se ela faz o básico e ela cumpre, e então quer dizer que ela pode fazer coisas maiores com o tempo, entende? Sai um pouco mais da sua zona de conforto. Você vê que você tá muito acomodado, a autoconfiança ela não cresce. Por quê? Fica muito fácil. Quando você tá na sua zona de conforto, as coisas ficam fáceis. Então você não se desafia. E automaticamente você meio que estagna a sua autoconfiança. Porque tudo que tá na sua zona de conforto você vai conseguir fazer com facilidade. Agora, quando você ultrapassa a sua zona de conforto, cria novos desafios, você fortalece ainda mais. Porque se eu já dou conta do básico, então posso dar um passinho a mais e criar coisas maiores. Ao mesmo tempo, quando você tá também cultivando a sua autoconfiança, pratique a autocompaixão. É normal, às vezes a gente se cobra demais para fazer as coisas. E às vezes a gente sabe o que a gente precisa? Um descanso. A gente precisa de uma pausa. A gente precisa entender que a pausa, ela não é uma recompensa, ela faz parte do seu dia a dia. Essas pausas, o descanso, o sono, fica sem dormir, para você entender os danos que isso causa em todo o seu sistema, o seu corpo, a sua mente. Então a gente precisa entender que às vezes a gente precisa se analisar e entender, tudo bem, eu preciso descansar um pouquinho mais hoje. Ah, eu não vou praticar isso que eu me, me desafiei hoje, porque eu preciso descansar um pouco mais hoje. Tá tudo bem. Só que amanhã você precisa entender que você precisa voltar a cultivar isso, a cultivar esses desafios, sair dessa zona de conforto, porque senão a gente começa a procrastinar. E aí a gente começa a minar tudo que a gente estava construindo para adquirir essa autoconfiança. Fique também muito atento, preste muita atenção nos seus diálogos internos. Você tá no seu time? Você tá mais se criticando do que se elogiando? Porque a autoconfiança também precisa de elogio.
Ah, eu consegui um desafio. Comemore. Ah, é muito pouco, não interessa. Você conseguiu. Você se desafiou, falou e fez. Ótimo, parabéns. Você tá de parabéns porque você conseguiu. Então, a gente precisa começar a trazer essas características para nossa vida, porque elas não só vai nos ajudar a manifestar usando as leis universais para aquilo que a gente deseja, mas também são características-chave que vai te ajudar a melhorar em todas as áreas da sua vida. Porque pensa, autoconfiança no seu trabalho, nos seus relacionamentos, com você mesmo, que o mais importante é com você mesmo. O que que isso pode mudar completamente a sua vida? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E me conta aqui, você está precisando fortalecer a sua autoestima? Um beijo, te vejo no próximo vídeo.